Meus queridos, hoje eu tenho uma surpresa para vocês aqui. Quem viu o programa anterior não é surpresa, mas para quem está vendo a primeira vez é. Eu estou aqui com Johnny Hooker e Maria Alcina. Duas gerações de artistas que brincaram muito com as nossas fantasias do masculino e do feminino. Alcina, eu sei que você, muita gente acha até hoje que você é um travesti, não tem esse negócio? Eu sou homem. Pergunta se eu sou homem ou se eu sou mulher. Aí o travesti e as outras coisas estão embutidas. Estão embutidas. Estão embutidas. No pacote. É interessante no pacote, lógico. Eu acho interessante, outro dia uma menina chegou pra mim e perguntaram pra ela que eu sou de Minas e tal, que ela também era, se eu sou homem ou se eu sou mulher. Eu falei, que maravilha. Nem eu sei. Isso. Eu brinco também, né? Lindo. É bacana isso. E Johnny, a gente está numa época justamente dessa desconstrução. De novo, né? Quer dizer, isso ela, quando surgiu em 72, já se falava isso dela. E agora a gente, 45 anos depois, essas questões estão na ordem do dia, né? Essa coisa do trans, então, que é uma coisa que não se falava nem baixinho, né? E de repente, e você também brinca muito com essa dualidade. Então, como é que é pra você, que é de outra geração, desconstruir essas coisas? Pra mim sempre veio de uma maneira muito natural, assim. Eu fui criado por uma mulher que ela sempre foi muito ousada nessas questões, muito provocativa nessas questões. Minha mãe, ela pintava um lado do cabelo de loiro, o outro lado ela deixava preto, e aí botava um coturno, botava um casaco de couro e saía pro Recife, né? 33 graus, olha. Toda vestida de punk rock. Punk rock, Raspava a sobrancelha. Ela tinha uma coisa... Mas ela era artista, não? Não, ela é artista, na verdade. Mas não da performance. Entendi. Era uma coisa que ela levava na vida dela mesmo. Eu cresci olhando e admirando essa mulher que afrontava tudo aquilo, todo aquele establishment, todo aquele senso comum de Recife, né? Imagina, nos anos 80, começando dos 90, aquela cidade... Né? Que ainda hoje é pequena, mas imagina há 30 anos atrás. E, enfim, ela me inspirou muito nesse sentido. Da imposição dela, da questão da sexualidade. Aí ela raspava o cabelo, e aí ela andava na rua e a galera jogava pedra e falava, não! Entendeu? Era nesse nível de... Né? Imagina, você deve ter passado poucas e boas, né? Como você estava contando aqui agora. Enfim, censura batendo na porta. Verdade. Não aparece. Verdade. Aliás, você sabe, não sei se você sabe, Johnny, mas assim, isso inclusive foi uma história que eu desencavei naquela época que a gente relançou os discos e que nunca mais saiu da pauta, né? Bem lembrado. Que ela me contou um negócio que eu nunca tinha ouvido ela falar isso, que ela foi convidada a se retirar por uns dias, por um tempo, por causa de... O atentado ao pudor e a moral da família brasileira. E é interessante ele falar isso, porque se você não tivesse citado isso no release do relançamento, isso nunca ninguém ia me perguntar. Porque assim, não foi nenhuma música que ela cantou, foi só pelo... Sabe? Comportamento. Pelo comportamento. Eu achei isso um negócio tão absurdo, porque sempre ouvi falar que uma música foi censurada, ou porque cantou uma música não podia cantar no palco. Não, no caso dela, foi só comportamento. Eu achei isso uma coisa tão inacreditável, né? Pra ver a força que tem em 74, a sua mãe, né? Sim. E toda a coisa do comportamento, da atitude da pessoa, né? É incrível isso. Muito bem lembrado. Muito bem registrado. A sua figura deve ter inspirado gerações de mulheres e homens e... Enfim, que olhavam pra você ali e falavam, não, eu posso ser. Eu posso ser a minha criação. Não é porque tem uma coisa de ser sua própria criação, né? É verdade. Mas é engraçado que tem uma coisa muito assim, da alegria, de ser alegre, de ser. Aí eu encontro mulheres, sim, que falam isso pra mim. Naquele show que nós fizemos no Tom Jazz, a Gabi Amarantos falou isso no palco pra você. Foi. Que ela viu a Alcina com uma roupa de jornal e foi cortar o jornal para fazer uma roupa para ela. É verdade. Não é? É verdade. Por exemplo, esse é um exemplo que me veio agora. Nessa mesma festa teve uma coisa muito engraçada, que só quem for ver o tape não vai entender nada.
A Claudete Soares chega e fala assim, tô com muitas amigas aqui, fulana de tal, Angela Maria, não sei o quê. Maria Alcina, temos tanta coisa em comum. Aí você vai olhar, Claudete Soares com Maria Alcina, o que tem em comum? É que as duas gostam de homens delicados. Não é isso? Olha, eu realmente, pra mim é tudo. Sempre. Mas eu sei por quê. Eu não sabia, mas depois eu descobri. É por causa da minha androgenia. Ah, entendi. Não é? Então uma coisa cola no outro, né? Uma coisa completa o outro. Eu sacava o que era. Mas tá tudo ligado à minha sexualidade mesmo, né? Que bom, né? Ai, que delícia. Ai, que delícia! E você, Johnny, você tem algum tipo especial, assim, de pessoa que você goste, assim, que te atrai, assim? Que não presta, né? Geralmente tem um olhar um pouco psicopata, assim, um comportamento um pouco sociopata, a gente já fica o quê? Derretida, né? É clássico isso. Então você tem o dedinho podre, é um pouco isso? Aquela que vai puxar? Muito podre, nossa senhora. Bom, o Johnny é especialista em músicas vingativas, né? Então, e outras coisas mais, assim. É um trabalho bem sujo, que eu gosto muito das letras dele. E aí, baseado nessas letras maravilhosas do Johnny, eu elaborei um quiz. Se o boy que você ama não te quer, você faz uma macumba para amarrar o maldito, espalha um boato falando que ele é ruim de cama, ou pega o melhor amigo dele para acabar com a vida social dele? Acho que pega o melhor amigo dele para acabar com a vida social dele. E você, Alcina, se o boy que você ama não te quer, você faz uma macumba para amarrar o maldito, espalha um boato falando que ele é ruim de cama, ou pega o melhor amigo dele para acabar com a vida social dele? Ah, eu acho que eu faço uma macumba. Tá, eu gostei uma macumba pra amarrar. Pra amarrar. Amarrar o quê a gente não sabe, mas a gente amarra. Macumba. Quando se tem um amor bandido, assim, um cara malandro, você finge que não vê as traições e segue com ele, pois isso não quer dizer que ele não te ama. Tenta mudá-lo fazendo um barraco, ou rompe com ele, pois homem é que nem biscoito. Vai um, vem oito. Adorei. Eu acho que... Não sei. Assim, tipo, dependendo do quão bandido ele for, né? Mas eu acho que romper é a melhor opção. Assim, se a pessoa tá escandalizando, expondo, se a pessoa lhe expõe, eu acho que a melhor opção é romper. É ir embora, né? Ser exposto é muito ruim. Eu também. A minha resposta é... Agora eu conheço muita mulher e muita gente que tenta mudar fazendo um barraco. Conheço muita gente assim. Eu já fiz bastante, mas eu não faço não. Eu não gosto muito de barraco. Eu já fui barraqueiro. Porque eu acredito nessa vai um, vem oito. Meu bem. Já tô numa idade que me permito, né? Claro. Pela fama de popstar, você faria sexo com as pessoas certas. Você cantaria e faria fotos com seu maior rival. Você plantaria escândalos na imprensa, afinal, se você quer a fama, seja infame. Meu Deus, todas são horríveis. Todas as opções são horríveis, né? Pelo status de popstar. Porque você faz a maluca, né? Você tem aquele poder do popstar. Como é que é o negócio? Pela fama. Pela fama de ser popstar, assim, você... Tipo assim, você tem aquela fama, então você pode fazer sexo com as pessoas certas, porque aí você pode subir mais ainda, sabe? Essas coisas. Aí é morgado. Cantaria e faria fotos com o seu maior rival, pra ficar bem na fita. Ou você plantaria escândalos na imprensa, afinal, se você quer a fama, seja infame. Não, eu me identifiquei com nenhum, eu achei. Pela fama de popstar. Eu acho que eu faria foto com o rival. Foto com o rival, cantaria com o rival. Eu gosto disso. Eu sou mulher de grandes ódios. Eu gosto de ódio, de tsunamis de ódio. Eu sou de grandes ódios também. É bom ter ódio, né? É bom, move você, eu acho. Eu descobri isso. Às vezes você nem percebe, mas tá indo pra frente. Porque odeia. Porque eu odeio, eu descobri isso. Eu não sabia dessa força que o ódio tem. É maravilhoso. Eu amo, abraço. Eu
Um abraço. Olha, já nos entendemos. Bom, agora é o seguinte, se o boy trai e te larga, você inferniza a vida dele nas redes sociais, você vaza os nudes dele ou aquela sua dívida no cartão de crédito dele você não paga. A dívida não paga, né? Acabou, né? Chega. Vai-te embora pra lá. Isso. A dívida não paga. Não paga. Vem cobrar moedinhas de mim de Moá. De Moá é ótimo. Moedinhas. Não Você dá. vai me cobrar moedinhas depois de você me expôs, me escandalizado com a minha vida. Vá pra lá. Bom, se o boy que te largou, te traiu e pede pra voltar, você faz a louca, curte um bom sexo com ele e depois some, ignora e bloqueia ele em tudo, ou faz ele de pau amigo sempre que quiser. Que horror. Não. Quarta opção, né? Eu acho. Ele trai, não sei o quê. Se o boy que te largou, te traiu e pede pra voltar, você faz a louca e curte um bom sexo com ele e depois some, ignora e bloqueia ele em tudo. Só faz um sexo com ele, escrava do sexo, então, né? Mas tem gente. Já sofri desse mal, escrava do sexo. Mas aí os meus amigos falam assim, você está escrava do sexo, não pode fazer isso. Entendeu? Tem que ter bons amigos primeiro pra lhe aconselharem a falar assim. Né? Não dá, por mais que você esteja assim, de 4 e, né, pela pessoa, ainda não dá pra ser escravo do sexo. Eu acho que tem que mandar ir embora, né? Ou não. Ou ignora e bloqueia ele em tudo. Eu acho que é mais... Ou faz ele de pau amigo, assim, sempre que precisar. Tu gosta do pau amigo, né? Eu gostei do pau amigo. Deus, mas não pode ser um vício. Quando a pessoa vê, a pessoa já tá enrolada de novo. Mas é pau amigo. Mas pau, mas você bota o amigo antes do pau e aí melhora. Você pode ter um amigo pau. Que é um pau. Isso aí. Nessa... Não precisa ser essa pessoa horrível. Não influencia o sino. Não, mas é essa pessoa, porque aí também você dá aquela vingança, né? Que é só um pau amigo. Entendi. Não sei, eu mas penso se assim. você dá esse status pra esse pau amigo, ele vai achar que ainda tem importância no seu vida. Olha a vingativa, gente. Não, você é só um pau amigo. Você é só um pau. Você não. O fulano é só um pau. Você não. Fulano de tal é só um pau amigo. Mais ou menos assim. Eu acho que o pau amigo é bom. Eu gosto do pau amigo. Tá bom, olha aqui. O pau é seu, fala. Exato. Olha a última agora, a última. O Johnny tem uma música chamada monogamia. Ou seja, o sexo solitário, o famoso sexo solitário. Tá. Na monogamia você pensa num cafuçu, num primo que você pegava na infância e hoje é casado, ou num astro pornô sadomaso? Num cafuçu. Um cafuçu, né? O cafuçu eu sei mais ou menos o que é. Mas aquele boy da periferia, aquele boy assim, assim... Um sabe? homem rústico. Um homem rústico. Um homem do povo. Exatamente. Tá. Um homem rude. Tá. Entendeu? E dá aqueles... Aquele sacolejão. Sacolejão, exatamente. Toda cheia de hematoma. É isso, né? Entendi. Então, no cafuçu, num primo que você pegava na infância e hoje é casado, ou no astro pornô sadomaso? Você? É cafuçu, né? Com certeza. Meu Eu venho da capital mundial. No astro pornô, Cida? O capital mundial? Mundial dos Cafuçus, que é Recife, né? Tá. Sei não, Rio de Janeiro. Olha, eu conversando aqui com ele já esqueci até a sua pergunta. Só né? Eu fico no sadomasoquismo. No astro pornô sadomaso. Então maravilha. Olha, vocês saíram muito bem, parabéns, foram corajosos pro meu quiz, muito bom.